vai ouvir agora uma palavra para a tua vida. Para ouvir as mensagens, acesse youtube.com e facebook.com. Servo de Deus Cláudio Martins. Ouça agora a palavra de Deus que transformará a tua vida. Deus seja sempre louvado. Deus seja sempre louvado. Glória, glória a Deus. Hoje é dia 7 de agosto de 2019. Oremos a Deus em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, Tu que revelas, meu Deus, a Tua palavra, revela o profundo e o escondido. Só o Senhor, meu Pai, que conhece o coração de todos os homens. Só o Senhor que conhece o coração de cada um de nós, do Teu povo na face da terra. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, pelo poder da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus trouxe a Sua palavra em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Santo Espírito. Então tomou Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja Deus. A oração de uma mãe fez com que Deus a abençoasse de tal maneira que lhe deu um filho sacerdote, um filho que dedicaria sua vida a Deus, Samuel. Uma mãe que chorou muito para ter esse filho. Uma mãe que era oprimida, desprezada, porque não podia gerar, era estéril. Mas Deus fez ela gerar. Deus fez com que o útero dessa mulher voltasse a ter vida. Voltasse a criar novamente. E Ana teve 6 filhos. Ao total ela teve 6 filhos. Então nós vemos o poder que temos através da oração, pela misericórdia de Deus. E aqui estava Samuel, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Os inimigos pelejaram contra o povo de Israel. Os filisteus vieram com toda a fúria, mas não conseguiram vencer o povo de Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Quantas vezes Deus tem ajudado você? Mas você não tem percebido isso. Deus tem feito na tua vida, tem te sustentado. Você tem acordado pelas manhãs, tem se alimentado, está respirando, está trabalhando todos os dias. Talvez você não esteja trabalhando hoje, mas Deus vai preparar um trabalho. Deus tem preparado o pão de cada dia, o alimento que você se alimenta todos os dias. Deus tem sustentado. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Milagre não se explica, ouvinte. Não temos como explicar o porquê que a nossa vida ela fica por um fio, como andando numa corda bamba. Mas o Senhor tem nos sustentado. Quem poderia explicar que um povo no Egito, aliás no deserto, saíram do Egito,
Lá no deserto, no Egito eles tinham as cebolas, os pepinos, os alhos, eles tinham toda a provisão ali humana. Apesar de que Deus é que sustenta todo o povo na face dessa terra. Que até o rei se serve do campo, diz a Escritura Sagrada. Mas no deserto não tinha nada. No deserto não tem água, não tem como plantar nada. Mas o povo não morreu de fome. O povo de Deus foi sustentado durante 40 anos. Uma fonte o seguia, tinha água fresca ali, água tirada da rocha. Uma água que tem todos os nutrientes, uma água alcalina, uma água que sustenta, que tem os minerais. Não é essa água de torneira cheia de cloro, de veneno, mas é uma água cristalina, uma água pura. Jesus disse para o povo lá em João capítulo 5 ou 6, se não me engano, que ele é a fonte das águas vivas. Ele é a água viva. E esse povo de Israel bebeu da água viva. Nós bebemos hoje do Espírito de Deus que sustenta o seu povo através da palavra. Esta palavra que você está ouvindo, nós estamos ouvindo, ela está nos sustentando, nos trazendo os minérios da vida espiritual, nos suprindo, trazendo todos os minerais que nós precisamos, os minerais da vida espiritual. Este povo não padeceu no deserto, não. Além de ter a água tirada da rocha, uma água fresca, viva, Deus ainda sustentou eles com o maná, uma semente de coentro que caía do céu. Eles pegavam essa semente e moía ela, e fazia a farinha, e depois fazia o bolo, fazia o pão. Tinha toda uma preparação, não podia pegar a qualquer horário, tinha que pegar pelas manhãs, não o sol vinha e derretia. Era um trabalho de Deus, porque Deus criou o trabalho para o homem, ele disse, do suor do teu rosto comerás. Então eles tinham um trabalho, tinham que pegar a semente de coentro e moer ela, amassar, para fazer a farinha e o pão. De dia, aquela coluna de nuvem protegia o povo de Deus. E hoje, nós temos a coluna de nuvem, nós temos a nossa casa para habitar. Alguns que ainda moram na rua. Mas Deus pode tirar você desta situação. Ou Deus pode preparar pelo menos uma tenda para você habitar, para passar chuvas. E depois lá na frente, Deus vai preparar uma casa para você. Deus sempre toma um caminho para aqueles que se refugiam em Deus. Deus sempre tem uma saída. Não há mar que Deus não possa abrir uma passagem. Não há parede que Deus não faça crescer na tua vida e fazer um caminho para você entrar. Uma parede de água. Deus pode abrir esta parede, levantar uma parede de águas para você passar. Não há barreira diante do Senhor, porque até a parede o Senhor Jesus atravessa. Até aqui nos ajudou o Senhor e Deus foi com o povo de Israel. Deus foi com o seu povo, está sendo com você. Deus tem te sustentado, este ar que você respira é o próprio Deus, é o sopro do Altíssimo Deus, é o sopro de vida nas tuas narinas. Você tem uma parte de Deus na tua vida. Deus faz nascer o seu sol sobre os justos e injustos, vira chuva sobre os justos e injustos e faz vir o seu sol sobre os maus e bons. Até aqui nos ajudou o Senhor, Deus tem te ajudado. Deus tem nos ajudado, está escrito em Jó. Quem primeiro me deu para que eu possa retribuir? Mas há toda uma preparação. Samuel e o povo de Israel não venceram os inimigos filisteus de qualquer maneira. Se nós voltarmos aqui no capítulo 7, no início, no versículo 2, diz assim a Escritura Sagrada: e sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos. 20 anos. Tantos dias que passou. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Poderia ser menos tempo. Essa arca poderia ter ficado lá muito pouco tempo. Mas ela ficou aqui 20 anos. Se passou 20 anos em que a arca foi levada para Quiriate-Jearim.
Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração, olha a condição que Deus coloca para nós, se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servir a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Qual é o inimigo que está te oprimindo, ouvinte? O que é que está te dando dificuldade? O que é que está te deixando você ser uma pessoa infrutífera? Nada na sua vida dá certo. Será que o nosso coração não está inteiro servindo ao Senhor? Será que tem algum ídolo dentro do nosso coração escondido? Porque ídolo não é só o gesso. Ídolo não é só uma imagem de escultura. Ídolo não é só uma imagem de pedra, de gesso, uma pintura. Ídolo não é somente um cantor. Ídolo é aquilo que nós colocamos no nosso coração acima de Deus, que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. O dinheiro é um ídolo. Quando não usamos o dinheiro como deveríamos, mas temos o dinheiro como um Deus, como o autossuficiente para nós. Qual o ídolo que está ocupando o teu coração? Alguém, um ser humano, uma pessoa? Um pensamento? Algum bem material que você possui? Qualquer coisa que ocupe o primeiro lugar, qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus no nosso coração, torna-se um ídolo. A palavra de Deus diz em Oséias capítulo 4 que Efraim foi após os ídolos. E Deus disse: deixa-o, deixa ele ir. Quando abrigamos ídolos no nosso coração, estamos tirando Deus da nossa vida, e as derrotas são certas. Ainda que um servo de Deus, uma serva de Deus, pode sofrer derrota, segundo a vontade de Deus, como Jó aparentemente sofreu uma derrota, mas com o objetivo maior que Deus tinha para a vida de Jó. Os planos de Deus não podem ser impedidos. Mas quando abrigamos ídolos no nosso coração, tiramos Deus da nossa vida. E esse ídolo pode ser um vício, qualquer compulsão pode ser um ídolo que está ocupando o lugar de Deus no nosso coração. E as derrotas serão certas. Deus é um Deus zeloso. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus, ele tem ciúmes de nós. Não um ciúmes humano, mas é um zelo, um cuidado daquele que ele ama. E Samuel, que convivia com Deus, que ouvia a voz de Deus, que o chamava, falou a este povo, lhe deu os conselhos da parte de Deus, para que eles fossem convertidos de todo o vosso coração, de todo o coração ao Senhor, tirando os deuses estranhos. Há um Deus estranho na tua vida, que ocupou o lugar de Deus? Há algo na tua vida, há algo nas nossas vidas que está ocupando o lugar de Deus, impedindo de vencermos esses filisteus? Será que já não estamos mais dedicando à oração? Estamos fazendo a obra do Senhor relaxadamente? Não servindo a Deus com alegria de coração? Servirás aos vossos inimigos? Quando não servimos com alegria de coração a Deus, serviremos aos nossos inimigos. Em Deuteronômio capítulo 28 diz sobre as maldições da lei. Deus requer de nós exclusividade, amor em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas. E você nota que quando Deus deu este conselho através de Samuel ao povo de Israel, que eles tinham que preparar o coração deles, tirar todo o carrapicho da ovelha, da lã da ovelha, tirar tudo aquilo que separa Deus de nós. Em Isaías 59 diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdos os seus ouvidos para que não possa ouvir.
Mas ele diz: as vossas iniquidades, os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que ele não vos ouça. Então são as nossas atitudes, o nosso coração, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele depende as saídas da vida. Então se o nosso coração não estiver limpo diante de Deus, puro, não estiver somente com Deus no coração, mas abrigando ídolos, o ídolo da ira, o ídolo do ódio, o ídolo da vingança, o ídolo do futebol, do dinheiro, do cigarro, das drogas, da bebida, aquilo que fazemos em oculto, que Deus vê, que ninguém vê, mas Deus vê. Estes ídolos, quantos que estão nos ídolos? O ídolo do sexo, da pornografia, o ídolo da infidelidade. Quantos ídolos que estão sendo abrigados em corações, em vários corações. Quantos altares que não estão fendidos. Por isso, muitas vezes, os filisteus prevalecem. Se Davi não andasse com Deus, jamais ele ia vencer o filisteu da Golias. Uma pedra que ele trazia na sua funda atingiu a cabeça, atingiu a face do gigante e ele caiu. Porque Davi caminhava com Deus, cuidava das ovelhas do seu pai, mas estava ali com Deus, consagrado a Deus. Então, quando os ídolos estão ocupando o nosso coração, não tem como termos comunhão com Deus, e sem comunhão com Deus, meus irmãos, jamais iremos vencer qualquer batalha nesta terra. Deus não muda. Ele diz: eu, o Senhor, não mudo. É nós que temos que mudar. É nós que temos que nos adequar à palavra de Deus. Por isso Deus permite muitas provações na nossa vida, para nos achegarmos mais a Ele, para sermos transformados de glória em glória. Sede santos porque eu sou santo, sede perfeitos porque é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Então Deus permite tantas lutas na nossa vida, tantas dificuldades, tantas provações, para que nosso caráter venha a ser moldado, venha a ser lapidado, transformado. Veja como foi fácil vencer esses filisteus, meus irmãos. Veja como lutas grandes que estamos enfrentando na vida, mas por causa dos ídolos no coração, por causa do pecado, estamos perdendo batalhas pequenas, guerras simples, contra filisteus, por falta de consagração, por falta de comunhão com Deus. E aqui, diz aqui na palavra de Deus, versículo 4, então os filhos de Israel tiraram dentre si aos Baalins e aos Astarotes e serviram só ao Senhor. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Glória a Jesus Cristo, Santo Deus. Tiraram todos os Balaíns. Quantos Balaíns que estamos carregando em nossas vidas há tanto tempo. Quantos Balaíns, meus irmãos, que tem que ser tirado, tem que ser deixado. Todo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas. Todo sentimento contrário, a ganância, os pecados da carne, a glutonaria e a bebedice, passa a ser um Deus, um Balaim. Deus quer que nós servimos somente a Ele. É esta pedra que está impedindo de Deus ressuscitar algo na tua vida, algo nas nossas vidas. Em João capítulo 11 diz que quando tiraram a pedra, Jesus chamou Lázaro para fora. E ele saiu daquela sepultura que era dentro da rocha. Deus quer a nossa consagração a Ele. Quer o nosso tempo a Ele. Se nós quisermos receber do Senhor alguma coisa, temos que nos dispor a buscá-lo de todo o nosso coração. De todo o nosso coração. Somente assim, meus irmãos. Somente assim venceremos os filisteus, qualquer inimigo que se levantar contra nós. Através da consagração a Deus. Um coração limpo,
um espírito quebrantado e contrito. Diz a Escritura Sagrada no Salmo 51, que Deus não despreza um coração deste, quebrantado e contrito. E esses inimigos perseguiam o povo de Israel. Mas diz aqui a Escritura Sagrada, que quando eles tiraram os Balaíns, aquilo que ocupa o lugar de Deus, os Astarotes, e serviram só ao Senhor, disse mais Samuel: congregai a todo o Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. Tem um salmo que diz que quando os irmãos vivem em união, é como óleo de Hermon que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão. A união da igreja, a comunhão da igreja, a busca da igreja em constante oração, em união, faz com que Deus derrame as suas bênçãos e a vitória sobre o povo de Deus. Mas quando há facções, partidos na igreja, quando não há união, mas quando há panelas na igreja, rodas, grupos, dissensões, heresias, ao invés de haver união, a derrota é certa. Congregai a todo Israel em Mispá, em um só lugar, onde o povo se reúne, onde Deus manda a sua palavra, onde a comunhão com Deus, a oração da igreja. E orarei por vós ao Senhor. É Jesus quem intercede por nós. Onde estamos reunidos na casa de Deus. Estamos orando. Mas é o Senhor Jesus que está intercedendo por nós junto ao Pai, à direita do Pai, intercedendo por nós. Assim fazia Samuel, como intercessor, como Cristo, Samuel intercedia pelo povo de Deus, por Israel. Assim nosso Senhor Jesus Cristo intercede por nós, pelo seu Santo Espírito, aqui na terra. Ouvindo, pois, os filisteus, que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. Veio o inimigo contra o povo de Deus com tamanha fúria, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus, ficaram com medo. Mesmo depois da oração, temeram, não confiaram em Deus que a oração foi ouvida. Mas a oração tinha sido ouvida. Ainda que o texto não diz que foi feito um grande barulho. O texto não diz que foi feito um grande terremoto. Mas o texto diz que eles estavam ali reunidos em Mispá. Que eles estavam ali congregados, todo Israel. E o versículo 8 diz que pelo que disseram aos filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Jesus é o Senhor da guerra, o Senhor dos exércitos, e Ele está sempre intercedendo por nós, em todo o tempo. E a consagração de Israel, e a união do povo de Deus, versículo 9 diz: então tomou Samuel um cordeiro de mama, e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. A oração chegou nas narinas do Senhor nosso Deus. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja, justo na hora que Samuel estava sacrificando, fazendo a oferta a Deus no tempo da lei. Chegaram os filisteus à peleja contra Israel. Mas diz aqui o texto: e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Glória a Deus. A sua oração, ouvinte, a sua oração, meu irmão, pode muito em seus efeitos. A oração
a consagração. É por isso que Jesus diz, quando tu orares, não seja como os hipócritas que oram nas sinagogas para serem vistos pelos homens, mas tu, quando orares, entra no teu quarto, no teu aposento e fecha a porta. Quando fechamos a porta, é quando estamos a sós com Deus, é quando estamos longe do mundo, longe do pecado, longe do mal e consagrados a Deus. E ali estamos em comunhão com o Pai, e Deus que vem em secreto te recompensará. Ali não precisa falar muitas palavras, porque estamos a sós com Deus, estamos consagrados a Deus. E ali somos mais do que vencedores. Quando Jesus saía da presença de Deus nas orações, quando ele passava horas ali orando, ele saía, ele ia para fazer a obra de Deus. Os demônios estremeciam, não suportavam a presença de Deus na vida de Jesus Cristo. Quando estamos consagrados a Deus, desfazendo de todo o embaraço, deixando tudo aquilo que não edifica, deixando todas as obras da carne e separando um tempo para estar sós com Deus, separando o nosso tempo para nos consagrarmos a Deus, confessando os nossos pecados. Senhor, tira de mim isso, tira de mim aquilo, tira de mim este ódio no coração, tira de mim essa obsessão, tira de mim este pecado, esta imoralidade, tira de mim esta cobiça, tira de mim este egoísmo, tira de mim tudo que não te louva. Eu sou isso, meu Deus, eu sou aquilo, eu preciso ser transformado, eu preciso, meu Deus, cria em mim um coração puro. É isso que Deus requer de todos nós. Há muitas batalhas que podem ser vencidas facilmente. E Deus pode trovejar na tua vida. Deus pode trovejar nas nossas vidas e todas as barreiras venham a cair por terra. Porque quando Israel tocou a trombeta, as muralhas de Jericó caíram por terra. Não por causa do barulho das trombetas, mas por causa da voz do Todo-Poderoso. Daquele que faz tremer os céus e a terra, daquele que faz os seus anjos labaredas de fogo, daquele que é por nós e quem será contra nós. Mas Deus só é por nós quando estamos em consagração. Deus só é por nós quando temos a nossa vida limpa, quando temos nossos pecados deixados e confessados. Confessados e deixados. É isso que Deus requer de nós, meus irmãos. Se nós quisermos vencer os filisteus, vencer as dificuldades que vêm sobre nós, temos que nos consagrar a Deus. Temos que entregar os nossos caminhos ao Senhor. Tirar os balaíns, tirar as fofocas, as maledicências, tirar a avareza, que é a idolatria, tirar os embaraços, a mentira, o engano, as trapaças no meio do povo de Deus e consagrarmos a Deus. Se quiserdes e me ouvirdes, diz o Senhor, comereis o bem desta terra, o melhor desta terra. Mas se recusardes, a espada virá. Os filisteus vêm, os amalequitas vêm, os midianitas, os gafanhotos, as pragas vêm. Os espinhos e abrolhos vieram na vida de Adão, porque transgrediu contra o Senhor. Porque Adão e Eva pecaram contra Deus. Então passou a existir espinhos e abrolhos. Do suor do teu rosto comerás. Adão tinha que trabalhar, lavrar a terra, mas tinha que tirar os espinhos e abrolhos. Deus não deu de mão beijada. Quando Israel colhia o maná, tinha que ser pela manhã. Não podia ser à tarde porque derretia. E também não podia colher de uma vez tanto para ficar lá em casa parado. Mas tinha que colher todos os dias. Tem os espinhos, tem os abrolhos, tem os filisteus, tem os amalequitas, os midianitas. Mas temos um pacto com Deus, a nossa dedicação a Deus, nosso coração inteiro voltado para Deus, tirando os ídolos, o ídolo da televisão, o ídolo do celular, o ídolo da internet, o tempo que passamos na frente desses aparelhos. O tempo que passamos na frente desses aparelhos torna-se um ídolo. Torna-se um ídolo. E Deus quer o nosso tempo servindo a Ele de inteiro coração. Quantos que já não buscam mais a Deus? Qualquer coisa,
consulta o celular, consulta o Dr. Google, consulta isso, consulta aquilo, consulta este e aquele, mas não consulta mais a Deus. Nós não passamos mais na frente de Deus, diante dele. Nós não passamos mais diante do Senhor. Nós passamos nosso tempo na frente do computador, na frente do celular, e deixamos o nosso Deus de lado. Por isso as derrotas são certas. Mas se fizermos como diz o conselho da palavra de Deus, tirar os ídolos, os baalins, os astarotes, coisas pequenas que para nós parece que não tem valor algum, para nós parece que é insignificante, mas para Deus, que é santo, 3 vezes santo, é uma afronta. É um Deus. Diz lá em Tiago capítulo 4, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de duplo ânimo, alimpai os vossos corações. Deus quer que nós limpemos os nossos corações, para que os filisteus possam ser vencidos. É o conselho da palavra de Deus para as nossas vidas. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus seja sempre louvado, querido Deus e eterno Pai. Cria em nós, meu Deus, um coração puro e renova em nós um espírito reto. Ó Senhor, nós somos a última geração desta terra. E o Senhor Jesus está às portas, meu Pai. Mas quanto o teu povo está embaraçado, Senhor. Quantos que não estão embaraçados, meu Pai, em negócios desta vida, como o soldado que se alistou para a guerra, mas quando ele se embaraça com as coisas desta vida, meu Pai, ele não agrada ao Senhor que o alistou para a guerra. Ó Deus poderoso e santo, desperta aquele que dorme, Senhor, meu Deus e meu Pai. Nos liberta de todo embaraço, meu Deus, de toda iniquidade, de todo pecado, Senhor, para que possamos ter um coração disposto a te servir. Pai santo e glorioso, ouve dos céus a voz das nossas orações, Senhor. Tu que estás conosco, Senhor, que até aqui nos tem ajudado, nos tem socorrido, nos tem alimentado, nos dado vida com o fôlego, com o sopro das tuas narinas, em nossas vidas, ó Deus. A nossa vida está escondida em Ti, Pai. Ó Deus de Israel, apressa-te em nos socorrer, apressa-te em nos ajudar, em nos limpar, para que demos mais frutos ainda, a nos consagrar, Senhor. Converte, ó Deus, converte-nos e seremos convertidos. Tira os nossos pecados, perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões e iniquidades. Ó Santo Deus, limpa as nossas vidas, para que possamos dar mais frutos ainda. Ó Santo de Israel, abençoa cada ouvinte que está fraco na fé, sem forças, que precisa, Senhor, da Tua força, que precisa voltar a caminhar, Senhor, visitar. Ó Deus, quantos Samuéis que estão aí, Senhor, Samuel que estão parados na beira do caminho, que através das suas orações o Senhor pode fazer grandes obras, mas pararam, Senhor, por causa do pecado. Pararam, Senhor, porque deixaram de olhar para o Senhor e passaram a olhar para o homem e se desfaleceram na fé. Bendito seja Deus, fortaleça os meus irmãos à face desta terra, fortaleça os nossos corações para que possamos prosseguir e conhecer e prosseguir ao Senhor a cada dia mais. Ó Santo de Israel, tome em tuas mãos cada ouvinte e que o Senhor venha salvar cada vida, que o Senhor venha abrir os seus olhos que estão fechados, a despertar aquele que está dormente. Bendito seja Deus, receba esta voz de oração no santo nome do Senhor Jesus Cristo, que é bendito e reina para todos sempre. Amém. E graças a Deus.